É, chegou o dia. Palmeiras e Flamengo vão decidir o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Fala galera, ligado aqui no canal do USR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora, a grande final da Libertadores da América. O que eu vejo para esse jogo, o que eu espero para esse jogo, se tem favorito ou não, tudo isso a gente vai falar neste vídeo. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo também você deixa o seu comentário para a gente trocar uma ideia sobre esse jogo, tá? Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de sábado e já é o dia 29 de novembro, o dia em que Palmeiras e Flamengo e Palmeiras vão decidir a Libertadores da América 2025 e é uma Libertadores emblemática porque é a Libertadores do primeiro tetracampeão brasileiro. Durante muitos anos, na maior parte da história da competição, de 1900, que começou em 1960 até 2005, o Brasil tinha no máximo bicampeões, né? 2 bicampeões até então, o Santos 62, 63, o São Paulo 92, 93. Em 2005, o São Paulo conquista o tricampeonato, naquela final contra o Atlético Paranaense, e depois vários outros times começaram a acumular títulos para chegar também ao tricampeonato, né? O Santos conquistou o tricampeonato em 2011, o Grêmio conquistou o tricampeonato em 2017, o Palmeiras conquistou o tricampeonato em 2021 e o Flamengo conquistou o seu terceiro título. A gente fala tricampeonato, mas na prática nem é, né? Tricampeonato é só seguido, mas a gente já sabe que quem acompanha futebol hoje entende o tricampeão como 3 títulos. O Flamengo conquistou o tricampeonato em 2022. E aí ficou aquela expectativa. Quem vai ser o primeiro tetracampeão? Quem vai ser o primeiro tetracampeão? Quem vai se igualar a River Plate e a Estudiantes, que também tem 4, né? E aí, acima deles, o Peñarol com 5, o Boca com 6 e o Independente com 7 títulos da Libertadores. E quis o destino que o primeiro tetracampeão brasileiro saia do duelo que, nos últimos 6, 7 anos, vem dominando o futebol nacional. Nesse meio tempo, você teve o Atlético muito forte em 21, ganhou o Brasileiro e Copa do Brasil. Você teve o Fluminense ganhando a Libertadores em 23, você teve no ano passado o Botafogo ganhando o Brasileiro e Libertadores, mas nesse período aqui, se você pega de 2018 para cá, quando o Flamengo já estava um time mais forte, né? A gente tem Flamengo e Palmeiras sempre na briga pelos grandes títulos, na briga pelas grandes coisas. Então, nesse meio tempo aí, o Palmeiras ganha o Brasileiro de 18, o Flamengo Brasileiro e Libertadores de 19, o Flamengo repete o Brasileiro em 2020, aí nesse 2020 o Palmeiras ganha Libertadores e Copa do Brasil, em 2021 os dois decidem a Libertadores e o Palmeiras leva a melhor. Em 21, né? Em 21 os dois decidem e o Palmeiras leva a melhor. Em 2022 o Flamengo ganha Libertadores e Copa do Brasil. Em 23 Palmeiras ganha o Brasileiro e em 22 o Palmeiras também ganhou o Brasileiro. Enquanto o Flamengo ganhava Libertadores e Copa do Brasil, o Palmeiras ganhou o Brasileiro. Em 23 o Palmeiras ganha o Brasileirão e em 24, quando o Palmeiras passou em branco, o Flamengo estava no caminho para passar em branco e acabou ganhando a Copa do Brasil depois da troca de Tite por Felipe Luiz. Então você vê que nesse período aqui, basicamente, um dos dois sempre ganhou coisa grande. Um dos dois sempre conseguiu alguma coisa importante. Porque hoje são os dois que dominam e que brigam pelos grandes títulos no futebol brasileiro e que já começam a fazer isso também na América do Sul, porque de 2019 para cá, são 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, são 7 finais de Libertadores, e a gente tem certeza que os dois somados vão ter 5 dessas 7 finais, porque, né, 2 até aqui, 2 do Flamengo, 2 do Palmeiras, hoje um dos dois ganhará o seu terceiro título. Então é um domínio muito grande, é um trabalho que a gente está vendo que começou muito antes do que os outros, né? A gente vê aqui alguns clubes se reorganizando, alguns
mantendo o modelo societário, outros indo para o modelo SAF, alguns que deram passos atrás nos últimos anos para se organizar lá na frente, só que Flamengo e Palmeiras fizeram isso muito antes dos outros, né? O Palmeiras e Flamengo começaram a fazer isso lá em 2013, 2014 e hoje colhem os frutos, né? Hoje são os times, são os clubes melhor organizados financeiramente, que melhor são organizados enquanto estrutura, que melhor trabalham a base entre botar o time para jogar, botar no time principal e vender, são os que melhor conseguem manter uma base, algo que não acontecia no Brasil. Quanto tempo o Flamengo ficou com a base do time de 2019? Quanto tempo o Palmeiras está com Everton, Gustavo Gomes, Veiga e vários outros aí que entraram? Piquerez está desde 2021. Então, assim, isso fez com que eles estejam muito à frente dos outros. E o cenário, olha que entrou SAF aí, né? E olha que entrou muito investimento de SAF. E mesmo assim, eles continuam sendo competitivos. E aí redunda nessa final da Libertadores, que tem trajetórias diferentes, né? A trajetória do Palmeiras é uma trajetória muito boa de liderar de novo fase de grupos, de passar tranquilamente pelo mata-mata até o primeiro jogo da semifinal, depois de uma virada histórica, uma virada heróica para chegar na final, enquanto o Flamengo tem uma campanha de sofrimento, uma primeira fase muito ruim, poderia ter sido eliminado na primeira fase na última bola do último jogo, depois, aí sim, o único duelo que talvez ele foi muito superior ao adversário, que foi o duelo contra o Inter nas oitavas, mas depois sofrimento contra o Estudiantes nas quartas, sofrimento contra o Racing na semifinal e chega agora para a decisão. Vocês sabem como é que eu trabalho aqui, eu não sou daquele que tem problema com a palavra favorito, né? É uma das bandeiras do meu trabalho, que entender o que é a palavra favorito. A palavra favorito é totalmente diferente de palpite. Quando alguém te pergunta quem é o favorito para tal coisa, você não vai ouvir como resposta quem eu acho que vai ganhar, mas quem eu acho que reúne mais condições para quando começa o jogo. Palpite e dizer que é favorito são coisas totalmente diferentes. Isso é sempre importante dizer. Então, eu quase sempre eu tenho alguém que eu acho favorito. Quase sempre. Em algumas situações, eu vejo que os dois ou chegam muito bem ou chegam muito mal. E aí você pode dizer que não tem favorito. Você pode dizer que não há um favoritismo claro ali. E durante muito tempo eu achei que essa final estava sem um favorito, né? Por quê? Porque você tinha ali o Flamengo jogando bem na maior parte das vezes e um Palmeiras jogando muito bem também num miolo ali de 10, 12 jogos depois da entrada do Flaco Lopes no time, e ali eu cheguei a dizer, o Palmeiras nesse período tá jogando o melhor futebol do Brasil, um Palmeiras que jogou, 7 ou 8 jogos seguidos no Allianz Parque fazendo 3 ou mais gols. Então, naquele período, eu achei ali que o Palmeiras estava muito bem, o Flamengo muito bem, eu achei que não tinha favorito. De um tempo para cá, eu acho que o Palmeiras, e especialmente nos 5 jogos finais, 5 jogos que já foram temas aqui de vídeo, no vídeo que eu falo da Leila Pereira, que tá aqui, se você quiser só voltar ali 2 vídeos atrás, eu acho que o Palmeiras caiu muito de produção. É bem verdade que nesses 5 jogos, o Palmeiras jogou 2 com um time titular, 2 com um time misto e 1 com um time reservaço, né? Mas o Palmeiras chega nessa final com 5 jogos sem vencer e com a perda do título brasileiro, que 5 jogos atrás estava muito favorável para o Palmeiras. Então, assim, nesse aspecto, eu acho que pelo momento, pelo nível de confiança, por ter voltado a jogar bem, por ter vindo de um jogo em que o Flamengo foi bem superior ao Atlético Mineiro e empatou na última bola, o que traz ali um frescor, eu acho que o Flamengo tem um ligeiro favoritismo ali de 55-45, ou menos, ou 51-49, porque essa final é uma final imprevisível. E se você pega as últimas finais de Libertadores, são todas finais decididas num detalhe, né?
tirando a última, que o Botafogo foi muito superior ao Atlético, mesmo com um jogador a menos desde os 30 segundos iniciais, todas as outras foram muito equilibradas, né? O Flamengo e River, dessa sequência aí de Flamengo e Palmeiras brigando pelos títulos, o Flamengo e River foi muito equilibrado. O Santos e Palmeiras tava um jogo completamente equilibrado e bem ruim até o Cuca cavar aquela expulsão tola na lateral e depois tirar totalmente a concentração do time para o gol do Breno Lopes. A final de 2021 era muito equilibrada e foi decidida num erro individual do Andrés Pereira. A final de 22 era muito equilibrada até o Pedro Henrique ser expulso em 2 entradas completamente evitáveis e o Flamengo ganhar do Atlético Paranaense. A final de 23 foi extremamente equilibrada, apesar do Fluminense ter tido a maior parte do domínio do jogo, da sensação de domínio. A final foi decidida na prorrogação com um gol de um jogador ali que veio do banco com o rótulo ali, com o aspecto de herói. E a de 23 o Botafogo acho que foi bem superior ao Atlético, mesmo com um jogador a menos. Então assim, acho que esse é um cenário para esse jogo. Esse é um cenário de um equilíbrio grande, um cenário do Flamengo tendo, muito que provavelmente, o controle da posse de bola, mas um Palmeiras pronto para pressionar, diminuir, para conseguir tirar o Flamengo do seu conforto, roubar a bola e acelerar, com o Vitor Roque atacando o espaço, com o Flaco Lopes circulando por trás do espaço de Jorginho e Pulgar. Um Flamengo tentando, através da posse, ir ganhando terreno, como se fosse um futebol americano ali, ir ganhando espaço até chegar próximo ao gol, e claramente um jogo que pode ser decidido no detalhe, um jogo que tem muita condição de ser decidido no detalhe, porque os dois times são muito bons e os dois times são muito equilibrados. Os dois times são muito... São times que punem demais erros do adversário. Então, nenhum dos dois vai querer errar. Acho que isso para mim tá muito claro, tá muito cristalino. E aí a gente tem a sensação de que, mais uma vez, um detalhe pode decidir. E aí a dúvida é, para onde vai o detalhe? Para que lado vai o detalhe? Os dois times tomaram decisões diferentes nessa condução pré-final. O Palmeiras foi direto de Porto Alegre para Lima, se despediu dos torcedores na segunda-feira e depois na terça foi direto para Lima. O Flamengo decidiu voltar de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro se energizou duplamente, uma com a força e com o contato com a família, e o outro depois com o Aerofly, com aquelas cenas de catarse que a gente viu da torcida do Flamengo levando o time até o aeroporto. Muitos torcedores que não conseguirão estar em Lima e que tiveram esse contato. Outra coisa que fizeram diferente, o Palmeiras poupou todo mundo do último jogo contra o Grêmio. O Abel abriu mão do Campeonato Brasileiro, algo que eu critiquei muito, não de poupar o time. Acho que poupar o time eu concordei com ele e discordei do Felipe Luiz, é a minha opinião, mas do discurso de dizer que não dava, e acho que ele poderia ter tido um discurso diferente, mas a decisão de poupar, o Abel poupou praticamente todo mundo. O Andréas e o Alan jogaram 20 minutos. O Flamengo não, entrou com vários jogadores titulares, alguns deles, 3 deles jogaram os 90 minutos, Léo Pereira, provavelmente Danilo e Pulgar jogaram os 90 minutos, e vários outros que serão titulares jogaram entre 45 e 60 minutos. Então, assim, tiveram estratégias diferentes. O Palmeiras entendia que precisava desse descanso, porque o time estava muito desgastado. Boa parte desses cinco jogos ruins na reta final se deu também por conta de desgaste. Já a percepção do departamento físico do Flamengo era o contrário, era que o time tá voando fisicamente e que ficar sem jogar uma semana e com treinos não muito intensos
porque o Flamengo não treinou de forma intensa na terça, não treinaria de forma intensa não treinou de forma intensa na segunda, não treinaria de forma intensa na terça, porque era o dia do jogo contra o Atlético Mineiro, e não treinaria de forma completa, ou praticamente nem treinaria na quarta, porque era o dia da viagem. Então, o departamento físico do Flamengo orientou que o Felipe Luiz colocasse esses jogadores em campo, porque eles não têm, eles não têm dúvida sobre a condição física deles. Então, nesse cenário todo, os dois fizeram cenários diferentes e vamos ver quem vai levar a melhor. O jogo do jogo do Maracanã, em que o Palmeiras fez uma excelente atuação, reclama da arbitragem. Eu, pessoalmente, acho que foi pênalti do Jorginho no Gustavo Gomes no começo do jogo. Ali foi um jogo em que o Palmeiras tomou uma postura que eu acho que ele não vai tomar hoje, que é a subida de marcação. Acho que ele não vai fazer isso naturalmente, porque acho que o Palmeiras tem algumas questões de confiança do seu jogo. Então acho que esses 5 jogos tiraram confiança desse modelo do Palmeiras ser protagonista do jogo. Então, que era algo que vinha acontecendo e que era a forma como o Palmeiras se portou no jogo do Maracanã, quando jogou muito bem e acabou pagando o preço da presença do Pedro e de um jogo fantástico do Pedro, que não estará em campo. Então, acho que isso modifica um pouco o panorama do jogo em comparação ao jogo do Maracanã. O jogo do Maracanã, o Palmeiras subiu as linhas o tempo todo, encurtou o campo o tempo todo, e a partir desse encurtar o campo, não conseguiu deixar o Flamengo ter volume, e aí o Pedro resolveu o jogo na excelente capacidade dele de parar, receber a bola de costas e arredondar o jogo. Não teremos o Pedro. Então o Bruno Henrique não faz esse mesmo papel. O Pedro recebe a bola para ser referência, para ser pivô. O Bruno Henrique recebe a bola no espaço, em progressão, em velocidade, ou na bola aérea. Ele é muito bom de cabeça, aquela bola tradicional de explorar o segundo pau, explorar as costas do lateral. Então, são cenários diferentes, tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras. E acho que o Palmeiras, não estando, sabendo que não está naquele nível que estava lá no jogo do Maracanã, eu acho que o Palmeiras não vai subir a marcação, vai esperar um pouco mais, vai ter ali um bloco muito sólido para tentar roubar, sair e acelerar com o Vitor Roque. Esse é o cenário. Eu acho que é um jogo difícil, quase impossível prognóstico. Eu acho que essa final não vai ser a final esperada no sentido de ser uma final encantadora. Acho que mais uma vez vai ser um jogo amarrado, vai ser um jogo bem pegado. Acho que o Flamengo, como eu disse, tem um ligeiro favoritismo de 51-49, de 55-45, mas esse favoritismo, quando a bola rolar num jogo único, com tanta coisa em jogo, isso não significa nada. Logicamente que depois da final, depois que eu participar lá dos programas da TNT Esportes, vai ter vídeo aqui do canal, falando, analisando o jogo e falando do grande campeão, do primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. E você, o que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado do vídeo, baixa o Flash Score lá para você acompanhar a final com todas as informações lá do Flash Score. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!